Amém. Queridos, estamos felizes e alegres, amém? Vira para o seu irmão aí e fala assim, ó: a graça te alcançou. Fala com ele. Por isso é motivo de você estar feliz. É motivo de nós estarmos felizes, querido, porque a graça nos alcançou. Todo mundo sabe o que é graça? Todo mundo aqui sabe. Quem sabe o que é graça, levanta a mão. Então tem gente que não sabe o que é graça. Graça é favor imerecido. Você foi alcançado sem merecer. Jesus te amou sem você merecer. Jesus te salvou sem que você e eu merecêssemos. Olha que privilégio. Então assim, talvez se você entrou aqui emburrado, talvez se você entrou aqui com raiva, talvez se você... Hoje eu vim disfarçado. Obrigado, até ano que vem. Até o solteiro ano casado do ano que vem. E nós vamos ganhar de novo. Crente não aposta. Mas ele falou comigo assim: se vocês ganharem, eu vou levar água para você toda vez que você pregar. Então é o ano todo. Pelo menos ele está cumprindo. É um propósito para que ele tome, né, um posicionamento e case para que ele venha ser um vencedor. Não é não? Então, olha só, você e eu, nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Então assim, ó, toda vez que você se sentir fraco, triste, desanimado, pense no seguinte: eu não merecia, mas o amor de Jesus me alcançou. Ele nos alcançou. Então assim, é motivo de nós sermos felizes, alegres. Nós vamos ter dificuldades, sim. Nós vamos ter lutas, sim. Nós vamos passar por enfermidades, sim. Nós vamos passar por processos. Vamos passar, querido. Mas a graça nos alcançou. Todo mundo, entenda o seguinte: novo ou velho, todo mundo vai morrer se Jesus não voltar, amém? Todo mundo vai morrer, isso aí não tem jeito. Mas nós vamos passar por processos. Nós vamos passar, Jesus vai mostrar quem é Ele na nossa vida. Os milagres de Deus vão acontecer na nossa vida. Tudo imerecido. Se nós estamos passando por dificuldade em relação à doença e Ele nos curar, é um favor imerecido, porque nós não merecemos. Porque toda doença, tudo as coisas ruins, isso aí é consequência de pecado. Mas muitas vezes Ele vem com a sua cura soberana, Ele vem para que a glória dEle se manifeste, para que nós venhamos dar testemunho e que as pessoas sejam alcançadas para a honra e glória dEle. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 23. Amém ou misericórdia? 24, 26. Diz assim, ó: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto, que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu ao encontro, encontrou no caminho um alto oficial etíope, eunuco responsável pelos tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu
até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreendes o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir a carruagem e a sentar-se ao seu lado. Era essa a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a sua boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegando a um lugar onde havia água, então o eunuco disse: veja, aqui há água, e o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou a Filipe e o levou, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa palavra que é viva e eficaz, obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. Senhor, que se nessa noite aqui, Jesus, estiver alguém na condição desse eunuco, nós queremos pedir ao Senhor, quero ser boca de Deus nesse lugar, nessa noite, para que venha a ser esclarecido a Tua palavra. Para que assim, Deus, como o entendimento, a graça, alcançou, Senhor, aquele eunuco, porque ele creu, que nessa noite, pessoas, ó Deus, que estejam desanimadas, venham crer no Senhor. Pessoas, ó Deus, venham entender, Deus, que o Senhor é suficiente na nossa vida. Que nessa noite, ó Deus, eis aí a Tua igreja, que a Tua presença, Senhor, invada os nossos corações, traga-nos, ó Deus, o espírito de discernimento, quebranta o nosso coração, que o nosso coração, Senhor, seja a terra fértil, Deus, neste lugar, nessa noite, para que a Tua semente venha cair e germinar, Senhor, e dar frutos, ó Deus, Senhor, frutos dignos de arrependimento. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é uma passagem, assim, que eu já tinha passado, lido, mas essa semana veio de forma diferente no meu coração em si, porque quem ministra, quem prega aqui, é assim, quando você ministra, amanhã você já tem que estar orando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer para a próxima pregação, que você não sabe o dia que você vai ministrar, então nós precisamos estar preparados. E quando a pastora me falou comigo na sexta-feira, eu já estava assim, não com essa palavra. E aí é muito legal que assim, você vai se preparando, lendo aqui, estudando ali, uma curiosidade aqui que você lê, que você vai meditar e você fala: poxa, não sabia disso. E assim, mas quando surge assim, é você quem vai, parece que o processo acelera. Parece que o processo acelera. Então, assim, aí começam as coisas a fluir de forma, assim, muito rápida, assim, eu acho que só quem prega sabe o que eu estou falando, que as coisas, rapaz, então, eu tenho pouco tempo para isso. Senhor, fala comigo, Deus, fala comigo. E onde eu estava, eu já comecei ali Espírito Santo, começa a trabalhar na minha mente aí, começa a trazer o que o Senhor quer, o Senhor está falando, aí você começa a ver
a linha que o Espírito Santo está trabalhando na igreja, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus está direcionando, para que seja, né, uma coisa coerente da qual Deus quer. Então, assim, quero ser bem breve, eu quero só falar aquilo que Deus mandar eu falar e pronto. Se Deus mandar eu falar em 10, 15 minutos, é isso, porque eu tenho que falar o que Ele manda, não o que eu acho que eu quero, amém? Então, tem que ser objetivo naquilo que Deus quer. Assim como pode ser 15, 10 minutos, pode ser 1h30 também, né? Então, aí não vai ser comigo. Eu anotei uma coisa aqui, que depois eu vou ler para vocês, que eu achei assim, eu falei, é isso aí, Deus, é isso aí, eu quero que na hora que você lê, que o Espírito Santo comece a mover no teu coração, que traga sobre você uma alegria, que você flua. Então, essa época aqui, era a época que a igreja estava assim, bombando. A igreja começou a bombar, foi pouquinho antes ali, foi a morte de Estevão. Então a igreja começou a ser perseguida em si, mas existia muitos milagres. Aquelas pessoas, né, os apóstolos em si que fugiram quando Jesus foi preso, que negaram Jesus, aquelas pessoas antes que negaram, que fugiam, nessa época aqui, nesse momento, elas não negavam mais. Elas estavam vivendo um ápice na igreja do poder de Deus, cura acontecendo, milagre acontecendo, pessoas se convertendo. Aquelas pessoas que fugiam para se esconder, hoje não. Hoje elas estavam sim, saindo. Pessoas estavam sendo mortas. Ao invés de negar Jesus, elas estavam sendo mortas pelo amor de Deus. O que o pastor falou aqui, né, da questão que as pessoas eram perseguidas, tiravam as coisas das pessoas, perdiam propriedade, perdiam bens, né, matavam as pessoas para elas negarem Jesus. Elas não negavam, elas eram mortas. E começou a despertar aqui as pessoas saindo de Jerusalém, mas assim, foi uma estratégia em si, até mesmo, para que o evangelho fosse propagado. Então assim, eles estavam vivendo um sobrenatural. Filipe aqui estava cheio da presença de Deus, tanto que, quem é que fala com Filipe? É um anjo, certo? Um anjo fala com Filipe. Então assim, Filipe estava ligado, Filipe estava com comunhão com Deus. Para o anjo chegar e falar com ele, é porque existia comunhão, é porque ele estava ligado, é porque ele estava fazendo a obra, é porque porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, por mais que estejamos passando um momento difícil, por mais que estejamos com dificuldade, o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de ousadia, não de covardia. Independente da situação que estava acontecendo, aquelas pessoas que elas criam, aquelas pessoas que elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, elas tinham coragem. Não importava mais simplesmente a vida delas, elas queriam fazer a obra de Deus, elas queriam propagar. Por quê? Elas estavam vivendo o verdadeiro evangelho. Elas entenderam que elas foram alcançadas pela graça. Então, elas queriam propagar isso. E nisso, o que acontece? O anjo fala com Filipe, olha, vai. E Filipe obedeceu e foi. E até nisso, nós podemos ver que Deus já podia ter colocado ele num lugar específico, parado, esperando a carruagem. Não, vai correr atrás da carruagem. Vai correr atrás. Corre atrás. E Filipe começou correndo. Isso é outra coisa. Para saber que o irmão Filipe, o apóstolo Filipe, devia ser um cara tipo eu, assim, meio esbelto, preparadinho, com preparo físico bom. Para ele correr atrás da carruagem, ele tinha que estar shapeado, né?
Então, assim, se mandasse alguns irmãos aí, não ia conseguir correr, não. Não ia conseguir correr. Então, até nisso, eles eram... cuidado. Eles eram cuidado. Então, assim, e Filipe vai correndo, se aproxima da carruagem, se aproxima da carruagem e Filipe perguntou a ele. Ele estava lendo. E o interessante é que esse eunuco, ele tinha ido para Jerusalém. Ele tinha ido, oferecer. E ele estava com as escrituras. Ele estava ali. E uma coisa que me chamou a atenção, sabe o quê? É que ele não era qualquer etíope. Ele não era. Ele era uma pessoa, vamos colocar aqui, de um alto escalão, que cuidava de tesouro. Então, assim, ele tinha acesso. Ele tinha acesso. Só que uma outra coisa também. Antigamente, os eunucos, todas as pessoas que eram mutiladas, os órgãos sexuais, eles não podiam entrar, não podiam participar das palestras no templo. Eles não podiam, por eles serem mutilados. Se alguém não sabe o que é eunuco, depois você estuda a Bíblia lá, que você vai... Os mais novos aí talvez não sabem o que era o eunuco. Então, eles não podiam participar da cerimônia, vamos dizer assim, do culto, eles não podiam entrar. Então, assim, talvez ele não teria acesso à questão da palestra em si, do culto em si, vamos deixar assim para a gente entender melhor. Eles não podiam. Mas nós vemos ali que era uma pessoa que ele estava lendo. Algo deve ter chamado a atenção daquele homem em si, para ele estar lendo as Escrituras. E ele lendo sem entender. E assim, olha a importância nossa de nós estarmos ligados, de nós estarmos com o nosso coração voltado para Deus, para a obra de Deus em si, porque quantos eunucos nós temos do nosso lado que nós conhecemos? Quantas pessoas que estão do nosso lado tendo sede de entender, querendo crescer espiritualmente, e o Espírito Santo está assim. Essa semana, você quer ver? Olha, eu estava conversando com uma pessoa, estava conversando com ele, e alguém o chamou e pediu para que, olha, eu quero dar um tempo, não sei o quê, parará, do ministério, não sei o quê. Aí depois a gente estava conversando, ele saiu para atender a pessoa, depois voltou. Aí ele falou assim: eu tenho dificuldade tremenda para isso, porque a pessoa veio falar comigo, eu sei que eu tinha que falar algo para a pessoa, mas eu não falei, eu não consegui falar. Existia algo dentro de mim que eu tinha que falar, que eu tinha que tentar segurar, que eu tinha que tentar abraçar, mas eu não consegui fazer isso. Nós precisamos ter essa sensibilidade, mas nós só vamos ter essa sensibilidade a partir do momento que nós liberarmos. Eu não vou nem dizer quando você tiver o Espírito Santo, porque ele habita dentro de você, amém ou não? Mas a partir do momento que eu liberar o meu coração para isso, que eu liberar, Espírito Santo, usa-me conforme o teu querer, a tua vontade. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos com vergonha. Às vezes nós ficamos com vergonha de falar, nós temos timidez, ou você fica preocupado em falar algo que você acha que vai magoar, vai machucar a pessoa em si. Querido, você e eu, nós temos um Espírito que ele é completo. Ele é completo em relação a te dar discernimento, a te dar o que você falar. Se Deus mandou você falar, Ele vai te dar as estratégias para você falar.
Deus vai colocar as palavras na sua boca para você falar. Então, assim, é muito importante nós estarmos ligados, porque Deus tem esse chamado não é específico. Não é só para pastor, não é só para missionário, não é só para quem prega. O chamado para você ministrar a palavra a outros, ser testemunho, falar da palavra de Deus, é para todos. É para todos nós. Todos nós podemos ser usados por Deus. Todos nós podemos ser instrumentos, canal de Deus na vida das pessoas. Então, assim, você foi chamado para ser um canal de bênção. Amém ou não? Queira ser usado por Deus, querido. Que maravilha é quando você dá uma palavra e depois aquela pessoa volta e fala assim: nossa, como Deus te usou. Como Deus te usou. Às vezes você vai falar algo para alguém que a pessoa estava prestes a tirar a vida. Quantos testemunhos não tem disso? Por causa de uma palavra a pessoa não tirou a vida, porque Deus usou alguém para falar com aquela pessoa e Deus alcançou a vida daquela pessoa. Assim Filipe foi usado por Deus para ir até aquele eunuco, para explicar a palavra de Deus para ele. Mas o que eu queria trazer, que me chamou muita atenção, sabe o que foi? A graça de Deus. A graça de Deus sobre a vida daquele homem. A graça de Deus sobre a vida daquele homem. E uma das primeiras coisas, a fé daquele homem. A fé do eunuco. Quando Filipe começou a explicar, explanou para ele ali o plano de salvação, aquele homem creu. Ele creu que ele podia ser salvo. Aparentemente, parece que Filipe, assim, continuou ali onde estava sendo ministrado, mas que ele explanou o plano de salvação. Ele explanou para aquele homem ali o porquê que Jesus morreu, que Jesus veio, que Jesus fez, a obediência de Jesus, o amor dele por ser se entregado na cruz por amor a ele. Provavelmente foi essa a explanação que Filipe fez para aquele homem. E ele creu. Ele falou assim: então, peraí, o que me impede de ser batizado? O que me impede? Tu crê de todo o coração? Eu creio de todo o coração. Eu creio. Então nada te impede. Nada te impede de você ser batizado. Às vezes, não que não seja importante e que nós precisamos fazer, tá? Esse homem, foi algo tão tremendo na vida desse homem ali na hora, que esse homem, ele talvez nunca tenha participado de nada. Ele não fazia parte de nenhum ministério em si, nunca participou em nada. Ele não fez classe de batismo. Ele não fez classe de batismo para ser batizado. Uma coisa que nós precisamos, estava na minha mente essa semana também, semente, sobre você semear a palavra em si. O que nós precisamos, e fala que a parábola do semeador fala dos terrenos que a semente cai. E o que nós precisamos entender, o que está faltando hoje para nós, o que está faltando hoje para as pessoas que se convertem, para as pessoas que se batizam, é verdadeiramente crer, ter fé e crer verdadeiramente. Porque as pessoas, às vezes a gente parece que as pessoas acham que elas começam a caminhar. E ela entra na classe de batismo e ela está caminhando, está vindo em tudo, participando de tudo, fazendo tudo. Ela está caminhando ali. Não, eu vou me batizar, eu quero me batizar, eu preciso me batizar, porque eu quero, vou dar um exemplo, tá?
porque eu quero fazer parte do ministério de dança, porque eu quero fazer parte do ministério de louvor, porque eu quero dançar na paixão de Cristo, porque eu quero trabalhar no estacionamento, porque eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar naquilo, eu quero fazer parte de casais, eu quero fazer parte do ministério infantil, eu quero me batizar para isso. Sabe o que acontece? A pessoa se batiza. Um mês depois, a pessoa nunca mais volta na igreja. Não volta mais. Às vezes se decepciona em algum ministério, em alguma coisa é falado, olha, a ordem agora é dessa forma, é desse jeito. Você precisa cumprir isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. A fé estava onde? Creu de verdade? Está faltando fé. Está faltando fé para que as pessoas sejam alcançadas pela graça. E isso acaba se associando, às vezes, sabe o quê? A igreja vazia, a igreja, né, as pessoas, não vou ao culto, lá está assim, lá está assado. Isso acaba associando a liderança, a pastores, a pregações. Hoje eu falei com o Júnior que eu vim disfarçado. Estava falando com o Júnior ali que eu vim disfarçado. O irmão perguntou assim: você vai pregar hoje? Falei, vou. Mas você não veio com roupa de pregar, não? Falei assim, é para enganar, porque quando eu venho com roupa tem irmão que vai embora. Quando vê que eu que vou pregar, os irmãos metem o pé. Aí eu vim disfarçado hoje. Ninguém ia saber que era eu que ia pregar, então não teve como sair senão ficar feio. Nós precisamos entender a fé, ela é igual uma escada rolante. A escada rolante, você não precisa caminhar na escada rolante. A escada rolante, a partir do momento que você coloca o pé na escada rolante, ela te leva automaticamente até ou cima ou embaixo. Leva até o seu percurso, seu destino. Assim é a fé. Assim é quando você crê. Quando eu creio e eu entro, coloco o pé na escada rolante, a sua fé te leva até a graça que te alcança. Porque é favor imerecido. Eu e você não merecemos. Não há nada que nós venhamos a fazer que nós venhamos ser pessoas que mereçam a graça, que mereça ser salvo. É pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus. A outra coisa que esse homem estava fazendo, além dele ter fé, dele crer, o que ele estava fazendo? Ele estava lendo as Escrituras. Ele estava lendo. E a Bíblia, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é a boca de Deus? E como é que está a Bíblia na tua casa? Júnior falou ali que ia deixar a minha Bíblia aberta lá para os bons fluidos, né, Júnior? A minha Bíblia estava aberta, ele falou, não, vou deixar a Bíblia aberta aqui para os bons fluidos. Será que a Bíblia na tua casa está aberta também para ver os bons fluidos? Ou você lê? Como você vê a Bíblia? Porque nós temos assim, olha, quem já foi aqui em igreja pentecostal, quem já foi nos cultos onde Deus, né, aquelas pessoas têm um dom de ser usadas por Deus, eis que eu te digo que eu vou fazer de você um profeta, que não sei o que, parará. Tem os que exaltam você, que Deus fala que vai fazer a obra na sua vida, mas tem aqueles também que apontam o dedo e falam, eu quero que você saia dessa sarjeta, porque você está fazendo isso. Deus usa tanto para uma coisa quanto para outra. Tanto para mostrar o propósito que Ele tem, quanto para que nós venhamos tomar vergonha e andar na linha.
E muitas pessoas gostam disso. Quem não gosta? Quem não queria que chegasse um profeta, você está passando por dificuldade, e chegasse um profeta para você e falasse assim, ó, aquilo que você ora lá no seu quarto, só você e Deus, aquilo que às vezes nós oramos só em pensamento, para nós não abrirmos a nossa boca, para às vezes o diabo não pegar aquilo ali e tentar nos enganar, porque no seu pensamento só Deus sabe. E às vezes quando nós falamos, e às vezes nós estamos tão desesperados, querendo receber algo, que o diabo ouve aquilo ali e prepara uma cilada para você. E às vezes você está só no seu pensamento orando no seu pensamento, orando no seu pensamento. Eu me lembro, uma coisa que impactou a minha vida. Um dia que eu estava saindo de casa, e eu vim no carro chorando, numa quinta-feira, que era oração lá na outra igreja. Eu estava responsável pelo culto de oração desse dia, e eu saí de casa chorando, querido, vim no carro chorando, lá de cima até aqui chorando, lágrimas escorrendo, e eu pensando, falando com Deus algo, que no outro dia eu ia fazer um exame. Foi na época que eu descobri que eu estava com a embolia, e nada, médico nenhum descobriu o que era. No dia eu ia fazer o exame, no outro dia eu ia fazer uma angiotomografia, e o médico falou comigo assim, olha só, existe duas coisas, ou pode ser um câncer, ou pode ser a embolia, alguma coisa assim. Ele falou, e aquilo ali, eu vim desesperada, orando a Deus, eu falando com Deus, Jesus, Senhor, fala comigo, eu vim orando no carro, chorando. Quando chegou na igreja, esse dia, a irmã Rose estava lá, tinha alguns irmãos, não sei se tem alguém aqui que estava lá esse dia. Júnior estava, né, Júnior? A Lucimara também estava, né? Aí eu vim assim, chegou lá na igreja, estava sem luz, a igreja estava sem luz, e eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, queridos, vamos orar, e eu despeço os irmãos, nós vamos orar aqui, e eu despeço os irmãos. E quando nós começamos a orar, nós demos as mãos assim, nós começamos a orar, Deus tomou a irmã Rose, e ela veio e botou a mão no meu peito e falou assim, como foi que ela falou? Eu sou Deus que estava ouvindo a sua oração, o que você estava falando, você estava orando isso, você veio no carro assim, pensando isso, orando, falando isso. Agora, eis que eu vou falar uma coisa para você, você vai passar por um processo, existe um processo que vou colocar para você passar, mas isso não é para a tua morte, é para a vida, para que a minha glória seja manifestada na tua vida, e eu vou fazer de você. E começou a falar ali, quem estava lá viu, né, do que ela falou. Então assim, Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Deus, quando quer usar, Deus usa. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, isso daqui é o eis que eu te digo todos os dias na tua vida e na minha vida. Quando nós abrimos isso daqui, é eis que eu te digo que você precisa amar o teu irmão, eis que eu te digo que você precisa perdoar, eis que eu te digo que você precisa se posicionar. Eis que eu te digo, tem que ver como que nós estamos olhando para a Bíblia, enxergando a Bíblia. Talvez nós podemos estar lendo a Bíblia, pegando a Bíblia, como se a Bíblia fosse algo que nós pudéssemos comprar. Vamos dar um exemplo, um livro Caderninho da Natura, ou da Avon. Dá um exemplo que você pode escolher o que você quer comprar. Perdoar, não, isso aqui... Não quero perdoar, não, vamos passar para a próxima página aqui. Eu vou guardar a tua entrada, a tua saída. Isso aqui é bom, pode encomendar isso daqui. Guardar a entrada e a saída, quem não quer? Perdoar? Não. Amar o próximo? Não, deixa para o próximo mês que eu encomendo esse daqui.
Talvez a Bíblia tem sido para nós assim. Eu quero seguir todas as outras, mas quando chega aonde me aperta, aonde é a ferida, eu não quero deixar Deus agir. Aonde Deus está falando comigo, aonde é o meu mal, querido, Deus, Ele vai elevar as coisas que nós temos de bom. Deus vai elevar, para que seja usada para a honra e glória dEle. Se eu tenho um talento, Deus vai aperfeiçoar o meu talento para isso. Se eu tenho um talento musical, de tocar, de ter um ouvido bom para a música, Deus vai aumentar esse talento, Deus vai me dar discernimento, Deus vai aumentar o meu dom, para que seja para a honra e glória dEle. Mas o que Deus mais quer em nós, é tratar as nossas feridas, as nossas mazelas. O que Deus mais quer em nós é nos curar, é nos tirar de um âmbito de maldição e trazer para o reino da luz. É tirar eu e você, de nós estávamos doentes. A Bíblia, o Espírito Santo, a Bíblia aqui, ela é o remédio para curar e para sarar. A partir do momento que eu chego doente e eu começo a ler a Bíblia, e eu começo a entender, a interpretar e deixar Deus agir na minha vida, eu vou começar a ser sarado e curado. Eu vou sair de um âmbito de doente para me ser uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável. É isso. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia ela é, um livro de regras. É um livro de regras. Não. A Bíblia, nós temos que entender o seguinte: a Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para nós, uma carta de proteção. Se nós guardarmos, se nós cumprirmos, gente, é só para nos beneficiar. É só para nos beneficiar. É só para nos guardar, é só para que nós venhamos ser abençoados, é para que nenhuma maldição alcance a nossa casa, alcance a nossa família. É Deus dando dicas. Olha só, você pode fazer isso, mas se eu fosse você, lá em Deuteronômio 28 fala, eis aí, a bênção e a maldição. Se eu fosse vocês, eu escolheria a bênção. A Bíblia é para isso. É a voz de Deus. É Deus falando conosco todos os dias. É nós nos relacionando com Deus, Deus se relacionando com a gente. É nós ouvindo a voz de Deus. E às vezes a gente quer correr atrás de profeta. Às vezes a gente quer, tá lá está uma bênção, lá está uma bênção, lá está uma bênção. E a sua fé? Isso daqui não vale nada? Aonde nós estamos firmados? Nós estamos firmados em denominações, em congregações, em preletores, em homens? Ou nós estamos fundamentados na rocha verdadeira? Por mais simples, por mais difícil, por mais pobre, por mais rico que sejamos, Deus olha para mim e para você, o mesmo olhar que Ele olha para o Cristiano Ronaldo, que é milionário, bilionário. O mesmo olhar de amor que Ele olha para o Cristiano Ronaldo é o mesmo olhar de amor que Ele olha por aquele mendigo que mora lá embaixo da ponte. É um amor incondicional. Então, assim, às vezes nós nos diminuímos demais. Às vezes nós eu não vou porque Deus não vai fazer. Não vai fazer se você não quiser. Porque dentro de você existe um espírito de ousadia. Ousadia. Deus chamou para você ser ousado. Para eu e você nós sermos ousados. Porque uma coisa eu quero dizer para você, querido. Ele é suficiente na nossa vida. Ele é suficiente. Eu e você, nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus.
Você que crê nisso, você que entende isso, você que entende que a graça te alcançou, a graça é o suficiente. A graça é o suficiente. Às vezes nós vamos pedir, Senhor, está pesado. Jesus está pesado, assim como Paulo, se for possível, Deus. Paulo, ei, a minha graça, ela basta em você. Eu sou suficiente na sua vida. Ele é o suficiente nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e andar com essa alegria no nosso coração. Entender isso. Entenda, o meu visto e o seu visto, ele foi carimbado. Quem já viajou para fora do país, aí que precisou de um visto, de um passaporte, sabe de quão é difícil, quanta documentação você precisa levar. Você precisa ficar falando um montão de coisas. Lá você, né, é orientado a você responder só o que te pergunta. Você, a sua vida, né, tudo minuciosamente ali. Tudo. E muitas das vezes você não consegue o visto para você passar, para você ir, né, para outros países. Com Jesus não. Você crê de todo o coração? Você crê? E esse é um visto que você não precisa ficar renovando ele a partir do momento que você creu. Que você creu. A graça te alcançou, querido. A graça me alcançou. E isso mexeu no meu coração, sabe? Falei, Jesus, esse cara foi encontrado, o Senhor olhou por ele, o Senhor viu o desejo que estava no coração daquele homem, o que aquele homem pensava, o que devia estar passando na mente daquele homem naquela carruagem. Talvez ele pode ter se sentido constrangido de não poder ter entrado no templo, e talvez no coração dele chegou essa questão assim: como eu queria fazer parte disso. Isso eu estou falando, tá? Não está na Bíblia não, isso eu estou falando, conjecturando, que talvez ele possa ter pensado, poxa, mas eu não posso participar disso. E Jesus, olhando, falou assim: não, você pode. Eu morri, não foi só por aqueles lá não, eu morri por você também. E às vezes nós somos assim. E às vezes nós achamos que nós nunca vamos conseguir ser, igual a Paula falou aqui. Às vezes muitas pessoas não se sentem o menino ou a menina dos olhos de Deus. Às vezes as pessoas acham que Deus não as amam igual amam a outros. Que Deus tem preferência por um do que para outros. Não consegue se ver ou ministrando, ou falando para alguém. Talvez o complexo de inferioridade tenha sucumbido as pessoas a todos esses anos, o que passou, talvez um problema com o pai, com a mãe, ou você foi exposto a alguma situação que você se fechou, que você não consegue se expor, falar, e você se fecha, e você acha: isso nunca vai ser para mim, eu nunca vou conseguir algo, e você se fecha não só no âmbito ministerial, não, é no âmbito geral, mas Jesus olha como olhou para mim, ele olha para você e fala: não, você
Você é o menino dos meus olhos, você é aquele menino que eu sonhei em estar fazendo a minha obra. Você é um menino que eu sonhei em você ter, e eu vou te dar uma família abençoada. Eu vou estruturar você, eu vou trabalhar no teu coração, eu vou tirar toda a raiz de amargura, eu vou tirar tudo aquilo que impede você de enxergar, vou tirar as escamas dos seus olhos, eu vou tirar os tapumes dos seus ouvidos, eu vou tirar de você tudo aquilo que impede você de crescer, porque eu quero que você se torne uma pessoa especial. Da mesma forma, as mulheres, vocês são as meninas dos olhos de Deus, que Deus olha para você igual olha para Jesus. Eis aí a minha filha amada, é igual a quem eu me comprazo, a qual eu tenho o prazer de visitar, a qual eu tenho o prazer de tocar, a qual eu tenho o prazer de estar perto. A graça te alcançou, querido. A graça nos alcançou. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E eu queria ler algo para você. Ele é o único mediador. Lá em Timóteo fala que ele é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Não existe como eu e você, a graça nos alcançar sem Ele, porque Ele é o único que pode mediar. É Ele. É Ele. E nós podemos ver que Jesus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, Jesus está em tudo ali. Em todos os livros, Jesus está ali. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo. E eu queria ler isso para você, que eu achei isso tremendo demais. E a partir do momento que eu for lendo, se o Espírito Santo tocar no teu coração, você glorifica. Você glorifica, você fica de pé, você faz o que você quiser. Porque olha só, Jesus, em Gênesis, ele é a semente da mulher que vencerá a serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele é a serpente de bronze levantada no deserto. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o comandante da salvação. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o resgatador e redentor. Em 1 Samuel, ele é o rei escolhido por Deus. Em 2 Samuel, ele é o filho de Davi, o rei eterno. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o herdeiro do trono de Davi. Em 2 Crônicas, ele é o rei que traz a restauração. Em Esdras, ele é o restaurador. Em Neemias, ele é o reconstrutor. Em Esté, ele é o protetor do seu povo. Em Jó, ele é o redentor vivo. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o verdadeiro sentido da vida. Em Cânticos, ele é o noivo amado. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é o justo renovo. Em Lamentações, ele é o homem das dores. Em Ezequiel, ele é o bom pastor também. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o batizador com o Espírito Santo e fogo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Obadias, ele é o poderoso salvador. Em Jonas, ele é o missionário ressuscitado ao terceiro dia. Em Miqueias, ele é o governante nascido em Belém. Em Naú, ele é o juiz justo. Em Abacuque, ele é o santo Deus. Em Sofonias, ele é rei
em meio ao seu povo. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o rei humilde montado em um jumento. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias prometido. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, é o Senhor ressuscitado que edifica a sua igreja. Em Romanos, ele é o justificador. Em 1 Coríntios, ele é o fundamento da igreja. Em 2 Coríntios, é o consolador. Em Gálatas, ele é o libertador da graça. Em Efésios, a cabeça da igreja. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Colossenses, é a imagem de Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o rei que voltará. Em 2 Tessalonicenses, ele é o juiz que vem. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador. Em 2 Timóteo, ele é o Senhor fiel. Em Tito, o grande Deus Salvador. Em Filemão, ele é o reconciliador. Em Hebreus, o sumo sacerdote eterno. Em Tiago, o Senhor da fé viva. Em 1 Pedro, ele é o supremo pastor. Em 2 Pedro, o Senhor paciente. Em 1 João, ele é o amor de Deus. Em 2 João, a verdade. Em 3 João, a vida. Em Judas, o guardador dos santos. E em Apocalipse, ele é o alfa, o ômega, o rei dos reis e senhor dos senhores, o Cordeiro de Deus que vive para sempre. Esse é o nosso Jesus. É através dele, querido, que a graça nos alcançou. Jesus é o suficiente na minha vida e na tua vida. Quero convidar você a se colocar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Ele é o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Obrigado pela graça, Senhor, que o Senhor nos alcançou. Eu queria que você que entendeu, você que crê, você que entendeu, que você começasse a ser grato ao Senhor pelo favor imerecido sobre a minha vida e pela tua vida, pela graça que te alcançou, pela graça que me alcançou, pela graça que hoje nós podemos viver a vida dele. Espírito Santo de Deus, eis aí a tua igreja, meu Deus. Que o Senhor Deus possa trabalhar nos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor comece a incomodar-nos, ó Deus, nessa noite. Que o teu Espírito comece a mover no nosso coração algo especial, Jesus. Que o teu Espírito comece, ó Deus, a trazer um renovo, um entendimento. Assim como, Senhor, quando eu estava estudando, o Senhor começou a renovar o meu coração, Jesus. O Senhor começou a me mostrar, eu sou o suficiente na sua vida. Eu sou o suficiente, eu sou o suficiente, eu sou o suficiente, eu sou o suficiente. Tudo está embaixo das minhas mãos. Os demônios estão debaixo da autoridade dele. Não existe demônio que está sobre a autoridade de Jesus. Todos eles estão embaixo da sua autoridade. Não existe doença que está acima da autoridade de Jesus. Não existe problema que está acima da autoridade dele. Ele é o suficiente. Todas as coisas estão embaixo das mãos dele. Quando passamos por processos, é porque Deus quer mostrar quem Ele é na nossa vida. Se Deus fizer, se Deus curar, a glória vai ser manifestada. Agora, se eu creio, e se Deus não curar, as pessoas vai servir de testemunho da mesma forma, porque você cria em Deus. Olha só, querido, renda o teu coração nessa noite.
renda o teu coração nessa noite. E eu queria convidar você. Eu sei que se não todos, a grande maioria aqui já é salvo. A grande maioria aqui, ou crente, vamos dizer assim. Mas nós passamos por dificuldades. Nós passamos por desânimos. Nós passamos por esfriamento. A nossa fé às vezes é abalada. Às vezes é abalada. Às vezes nós queremos levar as coisas com a força do nosso próprio braço. Às vezes nós tomamos decisões erradas. E muitas dessas decisões nos afastam de Deus, da comunhão, vamos dizer assim, da comunhão. Isso faz com que nós nos tornamos fracos. Isso faz com que a influência nos desconecte. Faz com que nós venhamos dar mais ênfase às preocupações, às coisas do nosso dia a dia. Eu estou falando isso por mim. Estou falando isso por mim. Porque às vezes existem problemas, existem preocupações que acabam nos tirando do foco. E nós começamos a ficar preocupados de tal forma, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar desestabilizado. E às vezes nós queremos correr atrás com a força do nosso próprio braço. E nós deixamos de colocar e de agradecer, de entender que Ele é suficiente na nossa vida. Nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Quero pedir ao Senhor Jesus, cada um que está aqui nesse lugar nessa noite, que o Senhor possa nos incomodar durante essa semana. Que o Senhor possa nos trazer a lembrança. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e aos nossos ouvidos: eu sou suficiente para você, filho. Você é meu filho amado. Que nós venhamos nos sentir amados, para que nós venhamos transbordar esse amor a outras pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu peço a Ti. Amém.